Diretoria do Goiás negocia junto à Fortaleza o empréstimo do zagueiro português Tobias Figueiredo, com passagens pelo futebol inglês, também pelo Sporting em Portugal. Quais foram seus números na última temporada aqui no futebol brasileiro? Além disso, quero comentar sobre as suas principais características de jogo e um outro zagueiro do Fortaleza que foi procurado. Neste ano de 2024 pelo Goiás, o Bruno Melo pode sim ser emprestado. Quero trazer uma atualização de um zagueiro vindo do futebol argentino pro Fortaleza, como isso pode impactar, por exemplo, na liberação do Goiás. Sobre o zagueiro português, o Verdão tem concorrência do futebol aqui da América. Enfim, quero bater um papo com vocês sobre essas informações, esse jogador, características de jogo e o nosso pitaco, pro decorrer da temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no YouTube, que já está, aliás, de 10 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, e o nosso canal de cortes logo aqui abaixo na descrição. O apoiador do vídeo de hoje é a RT Facas, para você adquirir uma linda faca personalizada do maior do Centro-Oeste. Da mesma forma você encontra copos térmicos, tábuas para corte, churrasco e muito mais, tanto do Goiás quanto também dos outros clubes do futebol brasileiro, para você se presentear nesse começo de ano, ou até mesmo um presente, uma lembrança para um amigo, um familiar próximo, tanto do Goiás quanto também de outras personalizações, como de times de futebol, basquete, profissões também, da forma que você preferir. Todas as informações da RT Facas, com a loja física também no Parque Amazônia, vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse zagueiro português na mira do Goiás para a temporada de 2024, que é o defensor Tobias Figueiredo, 29 anos de idade, ele que pertence ao Fortaleza, chegou na metade do Campeonato Brasileiro do ano passado, inclusive até fez um jogo contra o Goiás aqui na Serrinha, não foi tão bem, e na temporada em geral pelo Leão do Pici não fez um ano de 2023 legal, somente 4 aparições, segundo informações do meu parceiro, o Periquito Brisado, um abraço para ele, ele que confirmou no seu Instagram o interesse do Goiás, já que o Verdão negocia com o Fortaleza o empréstimo do zagueirão Tobias Figueiredo para esta temporada, já chegando agora no Campeonato Goiano. Tem outra questão também, segundo informações do portal Diário do Nordeste, aliás, um site muito bem feito do Diário do Nordeste, enfim, trazem várias atualizações sobre o Fortaleza, os outros clubes também do Nordeste, enfim, um site muito bom de fato, com ótimas notícias, só um elogio aí para o trabalho da rapaziada também. O Tobias Figueiredo tem negociações com outro clube do futebol dos Estados Unidos, da MLS, esse clube não foi revelado. O Fortaleza já fez alguns negócios com alguns clubes dos Estados Unidos nesse começo de ano, principalmente nesses moldes por empréstimo, e do Tobias Figueiredo também não está descartado. Muito pelo contrário, o técnico argentino Vojvoda já acertou a liberação do Tobias Figueiredo, não quer contar com o zagueirão de 29 anos para esse ano. O contrato dele lá no Fortaleza vai até junho de 2026, então um contrato muito longo, em uma contratação inicial que acabou não dando certo. Para falar aqui um pouco mais sobre as suas principais características de jogo, vou deixar para vocês o mapa de movimentação do zagueiro Tobias Figueiredo na última Série A do Campeonato Brasileiro. Pode observar, preenchido mais pelo lado esquerdo, também um pouco ali na região intermediária, no meio de campo. Isso significa que, mesmo sendo um zagueiro destro, ele pode fazer os dois lados. 1,88 m de altura, geralmente no Fortaleza atuou mais pelo lado esquerdo, e no Hull City, equipe que ele passou muitos anos na segunda divisão do campeonato inglês, muito bom nos cortes aéreos. Um esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, ele pode fazer uma função ou pelo lado direito ou até mesmo um zagueirão central, muito por conta dessa altura. É um jogador que não tem uma impulsão muito grande, mas a altura dele acaba compensando, quase 2 metros de altura, 1,88 m, e um bom posicionamento para cortes de cabeça, com a perna também, enfim, aquele zagueirão mais bruto mesmo. Lá no futebol inglês, aquela típica característica. Não é muito de sair jogando, não é um zagueiro, digamos, muito habilidoso, não tem as características do Lucas Alter, mas consegue fazer aquele feijão com arroz muito bem feito. Virada de jogo, passes ali na região intermediária, e um zagueiro que, apesar da altura,
ele não é lento para acompanhar, por exemplo, os pontas no contra-ataque. É sim um zagueiro lento, né? Não tem como, 1,90 m o cara ser veloz, é uma raridade assim tremenda. Sendo um zagueiro, é sim um zagueirão mais lento, mas consegue sim compensar pelo posicionamento e também pela inteligência na marcação pelas beiradas. Consegue sim ir para cima. Geralmente, por exemplo, é um zagueiro que nesse esquema com 2 ou 3, vai depender muito da ideia tática do treinador, ele é o primeiro a dar o bote. O que eu quero dizer? Aquele jogador que fica na região intermediária, que prepara um chute, geralmente o Tobias Figueiredo tem esta inclinação a sair para bloquear, por exemplo, ou até mesmo tentar uma recuperada na posse de bola. Na lateral direita também, quando ele sai, por exemplo, pelos lados, da mesma forma consegue bloquear muito bem, e é como eu falei, é um zagueiro ágil, mesmo sendo lento pela sua altura, por ser um zagueirão e tudo mais, não tem como fugir disso, ele consegue sim acompanhar muito bem as jogadas, dando bote, enfim, um bom tempo de bola também, tanto no jogo aéreo quanto também na cobertura dos pontas adversários. Consegue correr para trás também com agilidade. Outra coisa que eu destacaria da carreira do Tobias Figueiredo. Então é sim um zagueirão. Não tem como fugir disso, né? Aquele zagueirão de fato para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que se encaixaria muito bem e eu consigo enxergar algumas características muito semelhantes. Da segunda divisão da Inglaterra, onde ele jogou por muitos anos, o Tobias Figueiredo, lá no Hull City, no Nottingham Forest da mesma forma, e aqui no Brasil também essa característica da Série B. Eu acho o futebol brasileiro muito mais técnico, né? É muito mais legal de se ver em alguns aspectos de drible, de tudo mais. O jogo na segunda divisão inglesa é mais brucutu, mais paradão, mais travado, mais pancadona. Acho que o Tobias Figueiredo, vindo deste cenário, até porque aqui no Brasil somente 4 jogos, né, não tem como a gente avaliar. Foi mal no Fortaleza, não tem como negar também. A torcida acabou pegando bastante no seu pé, mas acho que para uma Série B seria uma aposta totalmente válida e, na minha avaliação, se sairia muito bem. É óbvio, é um zagueirão caro, né? Não tem como. Também é o jogador que provavelmente aqui no Brasil ganha pelo menos uns 150, 170 mil reais, dá mais ou menos aí 30, 40 mil euros, no mínimo, né? Mais ou menos dentro dessa cotação. Provavelmente um jogador que, por exemplo, o Armando Evangelista conhece muito bem. Ele que é revelado pelo Sport lá em Portugal, passou também num clube chamado Hells FC em 2014, o mesmo time do Rafael Guzzo, aquele português ex-Goiás, também jogou nesse Hells lá da Espanha. Começa bem, por exemplo, em 2015, teve 20 jogos pelo Sport, é repassado ao Nacional, também de Portugal, em 2017, onde jogou 23 vezes, e chega na Inglaterra pelo Nottingham Forest, onde ele participou de 2017 até o final da temporada de 2022, justamente no ano onde o Nottingham Forest consegue subir, né, para a primeira divisão da Inglaterra, naquela Championship, fazendo uma ótima segunda divisão inglesa, voltando para a primeira divisão, acabou sendo negociado com o Hull City. Sempre foi um jogador mais titular do que reserva, fazendo essas diversas funções, lado direito, lado esquerdo e também este terceiro zagueiro pela intermediária e tudo mais, e uma saída de jogo principalmente com bolas longas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador, a minha análise também sobre as suas características de jogo e tudo mais, e uma contratação que eu quero falar aqui daqui a pouco no vídeo que pode se impactar nessa zaga. Para você apostar no jogo entre Goiás e Goiânia, primeira partida do campeonato estadual, é na Pix Brasil, que te dá R$20 de graça para palpitar neste duelo. Vai lá, resgate esse bônus e pode apostar, por exemplo, numa vitória do Goiás em casa, uma cotação de 1,47 a cada real apostado, um empate a 4,05. Teremos também na Pix Brasil, quinta-feira, o retorno do Campeonato Carioca, com Volta Redonda e Fluminense. Jogaço, acho que dá empate, pagando 3,24 a cada real apostado. Vitória do Fluminense fora a 2,23 e do Volta Redonda em casa 2,86. Além disso, uma vitória do Vasco diante do Boa Vista 1,60. Essas e todas as outras cotações no retorno dos jogos do futebol brasileiro, também no final de semana, o clássico contra o Atlético Goianiense, é na Pix Brasil. Resgate esses R$20 gratuitamente, comece a palpitar. Lembrando que lá você tem 100% de bônus no valor do seu depósito e pode começar a partir de R$1. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o Bruno Melo, que pode sim chegar no Goiás para esse ano ainda de 2024. Por quê? O Fortaleza ele tem a dupla de zagas, salvo engano agora é o Tite e
o Marcelo Benevenuto, eu não tô puxando aqui de cabeça, eu acho que são esses dois. Para a composição do elenco tinha o Tobias Figueiredo, negocia com o Goiás e também com o clube dos Estados Unidos, e o Fortaleza numa carência muito grande de um zagueiro canhoto. O técnico argentino Vojvoda pediu de fato o retorno do Bruno Melo, pelo menos para a pré-temporada, os jogos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Mas esse cenário pode se mudar, até porque, segundo informações do portal Diário do Nordeste, e agora sim já oficial, o Fortaleza anunciou o argentino Tomás Cardona, zagueirão canhoto, de 28 anos de idade, melhor dizendo, ex-Defensa e Justiça, é o clube onde o Vojvoda também, salvo engano, treinou, né, se eu não estiver enganado. Foi ele? Ou estou confundindo aqui com o Crespo, enfim. Mas é um clube que o técnico do Fortaleza já participou em outras temporadas, um zagueirão de bastante destaque, comprado por 625 mil euros, dólares, melhor dizendo, por 100% dos seus direitos econômicos, zagueirão experiente que chega para ser titular pelo lado esquerdo. Desta forma, o Fortaleza pode sim, nesse momento, mediante esse cenário, liberar o Bruno Melo nesse comecinho de ano. Lembrando que o Goiás tem até o dia 20 de janeiro para inscrição dos jogadores na primeira fase do Goiás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que é que você pensa a respeito desses dois zagueiros? Acharia sim opções espetaculares para a realidade da Série B do Brasileirão, principalmente o Tobias, mas o Bruno Melo também já conhecendo o Goiás. Enfim, não tem nada de excepcional, mas pode ajudar bem no decorrer desse ano. Combinado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil e da RT Facas, todas as informações na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!